Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E no vídeo de hoje eu vou fazer um pequeno resumo sobre a primeira temporada de Westworld. Essa série que eu demorei 2 anos pra assistir, eu terminei de assistir na semana passada, praticamente assim, colada já na estreia da segunda temporada, porque eu sabia que ia demorar um tempão e eu não queria, esquecer nada. Então tá tudo bem fresquinho aqui na cabeça e eu vim contar pra vocês aqueles aspectos mais importantes da temporada que você precisa saber pra você chegar na segunda temporada entendendo tudo, sabendo quem é todo mundo e tudo o que tá acontecendo. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever aqui embaixo, porque a gente vai ter vídeos semanais de Westworld. Sim, vamos falar de todos os episódios, toda semana e tal, então a gente pode criar aí essa comunidade de pessoas que assistem Westworld e gostam. Então se você é fã da série, se inscreve, comenta aqui embaixo o que você tá achando e vamos aí pra esse resumo. Pra esse resumo, eu decidi falar dos 5 personagens principais de Westworld, porque eu acho que a história deles aborda basicamente a história de todos os outros personagens e de tudo que acontece. Então, de alguma forma, as coisas que acontecem e a história, a forma com que a história é levada, ela está diretamente conectada a esses 5 personagens. Então eu vou falar deles, e aí no meio dessas histórias eu já vou conectando com outros personagens e tal. Pra ajudar vocês visualmente, aqui do lado vai aparecer sempre a fotinho do personagem que eu tô falando, e se possível também a gente vai passar uma cena, alguma coisa desse tipo, então vai ficar bem visual e vocês vão poder conectar ali o acontecimento com a cena pra vocês lembrarem melhor, né? Então, obviamente, a nossa primeira personagem é a Dolores Abernathy. A Dolores, como vocês sabem, é interpretada pela Evan Rachel Wood, que é uma mulher maravilhosa. E ela é uma das personagens principais. Na verdade, eu diria que ela é o ponto principal de Westworld, não necessariamente a personagem principal, mas sim o centro de todas as coisas que acontecem. Dolores é filha de um fazendeiro e vive uma vida muito simples próxima à cidade de Sweetwater, que também é uma das cidades principais, onde a maior parte das coisas acontecem ali em Westworld. Se vocês não se lembram, a Dolores foi uma das primeiras anfitriãs de Westworld e ela foi criada 35 anos atrás pelo Arnold. A Dolores, ela era como a filha dos olhos do Arnold, porque foi uma das primeiras criações e ela se tornou basicamente uma pessoa, um anfitrião muito querido pelo Arnold. Então eles tinham uma relação bem importante e foi tendo essa relação com a Dolores e conseguindo melhorar ali as habilidades dela e todas as questões que tornavam ela mais parecida com o humano, que o Arnold percebeu o quão perigosos os anfitriões eram. E é claro que ele percebeu, na verdade, o quão perigosos eles eram para eles mesmos. Aquela situação deles viverem dentro de um universo, dentro de um mundo que não era verdade e que em determinado momento eles seriam capazes de entender a realidade daquele mundo, de entender a insignificância que eles tinham dentro daquele mundo e como eles eram criados por outras pessoas para meio que fazer o mesmo papel todos os dias da vida deles. Então, toda essa questão existencial ia acabar bugando a cabeça deles, E o Arnold percebeu isso como uma coisa muito perigosa, não só para eles, como também para os humanos que interagiriam com eles, e foi a partir da Dolores que ele conseguiu solucionar essa questão. O Arnold desenvolveu uma teoria de que a consciência, a autoconsciência, seria uma pirâmide. Inicialmente ele achava que era uma pirâmide, e então, conversando com a Dolores e compreendendo ali todas as questões e fazendo updates nela, ele percebeu que na verdade era mais parecido com um labirinto. E você chegar a atingir o centro do labirinto era o que tornaria você autoconsciente. Então ele começou a explorar isso com a Dolores e em determinado momento ele percebeu que ele estava muito perto de alcançar a autoconsciência, que faltava só basicamente 1 ou 2 passos para ela conseguir chegar nessa autoconsciência, para ela conseguir entender a realidade em que ela vivia e que isso seria muito perigoso. E assim ele toma uma decisão muito drástica, que é colocar toda a história do vilão Wyatt dentro da Dolores, para que ela tivesse ali essa segunda personalidade. Então Dolores continuou sendo a jovem camponesa, filha de um fazendeiro e etc. Mas ao mesmo tempo ela se tornou um dos maiores vilões de Westworld, que é Wyatt. Então Wyatt é um vilão que foi criado para uma narrativa que acabou nunca acontecendo, e ao invés dessa narrativa acontecer, o Arnold colocou toda a história do Wyatt dentro da Dolores, então ela começou a ser dividida aí entre Dolores e o Wyatt, e com isso ela também ganhou a capacidade, a habilidade de matar outros anfitriões, e também, claro, de matar o Arnold. These violent delights have violent ends. Então é isso que o Arnold faz para impedir que o parque seja aberto. Ele ordena, a Dolores a matar todos os anfitriões existentes
e também a matar ele no final. A grande questão que é importante aqui é que quando a Dolores atira no Arnold, não é ela tomando essa decisão, mas sim o Arnold programando ela para fazer isso. Então, teoricamente, a morte do Arnold foi um suicídio pelas mãos da Dolores, que foi só programada para fazer isso. Quando a gente conhece Dolores no começo da temporada, a gente acredita que ela tá louca, que ela tá bugada, porque ela tá lá conversando sozinha, ela tem umas alucinações muito loucas e não sei o que. E no final, a gente descobre que, na verdade, isso era e fazia parte desse caminho dela para a autoconsciência. Porque as vozes que ela escutava e que ela acreditava serem do Arnold, na verdade, eram as vozes dela mesma. Então, na verdade, ela estava falando com ela mesma e esse é o passo, o último passo para a autoconsciência. E no último episódio, a gente vê a Dolores atingindo esse passo quando ela finalmente entende que a pessoa com quem ela conversou esse tempo inteiro era ela mesma e ela também entende diversas outras coisas e a partir disso ela toma a decisão pela primeira vez de pegar a arma que ela usou para matar o Arnold há 35 anos e ir atrás e matar o Ford. É claro que o Ford sabia de tudo isso, né? Isso fazia parte do plano dele, mas a gente vai chegar lá quando a gente falar um pouquinho mais sobre ele. Além disso, a Dolores passa muito tempo da temporada tendo flashbacks, tendo memórias. Então, quando a gente tá assistindo ali no meio da temporada, a gente não entende direito que aquilo são flashbacks, a gente acha que ela está alucinando, mas na real, ela está refazendo os passos que ela fez 35 anos atrás, quando ela conheceu William e quando ela encontrou o Arnold finalmente, quando ela estava a ponto de atingir a autoconsciência. Então a gente meio que assiste a história da Dolores duas vezes em dois momentos do tempo diferentes, 35 anos e no tempo presente. O nosso segundo personagem é o Arnold Webber. Como eu já falei, vocês já entenderam a ligação que o Arnold tinha com a Dolores e na verdade Arnold era um dos sócios fundadores de Westworld ao lado do Ford e do pai dele. Então Arnold estava lá 35 anos atrás, ajudou a criar esses anfitriões, ajudou a criar todo o conceito do Westworld, mas também foi ele que entendeu que os anfitriões teriam sim uma consciência. Além dessa descoberta muito importante, o Arnold também é o responsável por entender que um acontecimento traumático é uma das coisas mais poderosas para a criação da personalidade e da história de um anfitrião, que quanto mais eles sofrem quando eles passam por situações traumáticas ou de sofrimento, é o momento onde eles chegam mais próximos, né, de quem eles são de verdade. Então, esse sofrimento, esse acontecimento traumático é a verdadeira chave para essa descoberta do autoconhecimento, né, da autoconsciência. Então, Arnold era uma pessoa bem inteligente e também bem sensata, porque a partir do momento que ele entende tudo isso, ele decide que não é seguro abrir o Westworld e ele tenta fazer de tudo para que o Ford não abra o parque. Só que o Ford ali tá meio doidão, né? Ele quer muito abrir o parque, então o Arnold decide tomar medidas drásticas para isso e aí ele manda, né, a Dolores matar todos os anfitriões junto com o Ted, que é um outro anfitrião que é apaixonado pela Dolores e que é meio que um mocinho universal ali dentro da história, e a sua atitude final é fazer a Dolores matar ele próprio, porque ele acredita que só com um ato que tenha consequências no mundo real é que o Ford vai desistir de abrir o parque. Mas a gente já entendeu que não é isso que acontece, o Ford abre o parque mesmo sem o Arnold, né? Mas ali o fantasma do Arnold fica meio que o tempo inteiro em volta do parque e a gente vai vendo o nome dele aparecendo em diversas pequenas situações. Como se não bastasse, lá na metade da temporada a gente vai descobrir que o Arnold, na verdade, já estava presente na história, é que a gente não conhecia a cara dele. What is this, Bernard? Doesn't look like anything to me. Então a gente descobre que o Bernard Lowe, que é um dos funcionários ali, basicamente o braço direito do Ford na criação desses anfitriões, na verdade ele é próprio um anfitrião criado pelo Ford e ele foi espelhado na imagem do Arnold. Então ele tem a aparência do Arnold e não só isso, porque a história, né, a sua história pessoal é baseada na história do Arnold. Os dois tiveram um filho que eles perderam e basicamente essa situação traumática é a que molda os dois personagens durante a história, né? Então eu acho que esse momento em que o Bernard percebe que ele é um anfitrião, e que a gente percebe que ele é um anfitrião, é uma das cenas mais épicas de Westworld, né? Nessa hora eu quase tive
um surto, e aí a gente vai entender algumas outras coisas, como por exemplo, o fato de que a foto do Bernard, né, a foto dos sócios fundadores, que a gente via só o Ford e o pai dele e um espaço vazio ao lado, essa foto o Bernard não enxergava porque isso seria muito traumático para ele, e ele, como anfitrião, não era capaz de enxergar coisas que fossem machucá-lo. Ao mesmo tempo, a gente também tem a cena da porta, né, onde a Teresa fala: "O que é essa porta aqui?" O Bernard fala: "Que porta?" E aí você fala: meu Deus, tem alguma coisa muito errada aí. E finalmente, quando a Teresa encontra os desenhos ali do Arnold sendo transformado no Bernard, né, se transformado no anfitrião, que o Bernard ele olha e fala: não parece que tem nada de errado nisso. E aí a gente finalmente entende que ele é um anfitrião e que ele tá sendo controlado pelo Ford esse tempo inteiro. E não só isso, Bernard já foi apagado diversas vezes e foi usado pelo Ford para resolver questões, né, problemas ali que ele tinha, inclusive matando algumas pessoas que pudessem atrapalhar os planos do Ford. No final da temporada, o Bernard meio que toma conta da situação e pede pra lembrar de tudo, porque ele quer lembrar do seu criador, ele quer lembrar do Arnold, e finalmente quando ele percebe que o Arnold é ele mesmo, né, que ele é baseado no Arnold, a cabeça dele dá aquela leve bugada, e o Ford espera que mesmo assim ele se mantenha ao lado do Ford nesse plano diabólico aí que ele tinha, e o Bernard se volta contra ele, então o Ford decide matar ele, né, infelizmente o Bernard morre. Mas a gente tem ali a nossa personagem Maeve, que também já vou falar sobre ela. Ela vai, resgata o Bernard, traz ele de volta à vida, e é ele que revela pra ela que na verdade, né, as coisas não são como ela pensou. I've told you, Bernard, never place your trust in us. We're only human. O nosso terceiro personagem, que é um dos personagens mais importantes, é o Robert Ford. Então Ford ali, ele é interpretado pelo Anthony Hopkins, e a gente vê ele no começo da temporada como um personagem fofinho, uma pessoa sem intenções ruins, e depois a gente vai descobrir que na verdade ele é bem escroto e bastante egoísta também, né? Então, além dele ter meio que causado o suicídio do Arnold e refeito ele como um anfitrião, que foi o Bernard, o Ford, ele é o chefe ali do Westworld, ele é a pessoa que tá mais no topo da cadeia alimentar do Westworld, e quando a série começa, os membros da Delos querem tirar ele do poder, né? Querem tirar o Westworld da mão dele, porque acham que o cara já não tá sendo mais capaz de tomar decisões sérias, que sejam boas pro destino do parque, e que ele tá dando muito poder pros anfitriões, que os anfitriões estão se tornando cada vez mais reais, e isso também preocupa bastante os membros da Delos, né? Lógico. O Ford, ele vai se desenvolvendo e vai crescendo muito como personagem durante a temporada, então a gente vê ele passar desse velhinho fofo para uma pessoa completamente psicótica no final, né? E claro, um dos maiores medos da Delos é que o Ford deletasse tudo, né, que existe sobre o Westworld, tirasse todas essas informações, já que ele seria tirado do parque, né, tirado do poder ali do parque. E aí a Delos acredita que ele vai fazer isso, mas na verdade o plano do Ford vai muito mais além. Durante a temporada inteira, o Ford vai ali puxando, né, as cordinhas de vários anfitriões, principalmente de anfitriões que são mais antigos, como o caso da Dolores, da Maeve, do Ted, pra fazer exatamente o que ele planeja. Então Ford tem o direito de planejar uma última narrativa, e no último episódio a gente acredita que essa narrativa que ele planejou é uma história de amor entre a Dolores e o Ted, mas no final, quando ele está dando seu discurso final, a gente entende que na verdade, já que ele não teria mais o poder de controlar o parque, ele decide então entregar o controle do parque na mão dos anfitriões de uma vez por todas. Então é nesse momento em que a Dolores atinge a autoconsciência e que ela sai da igreja e ela vai atirar no Ford. Ele tá dando um discurso e ele explica que a sua verdadeira última narrativa é essa entrega do poder na mão dos anfitriões, com a Dolores sendo a líder deles. Então a gente tem aquela cena incrível da Dolores atirando nele e de todos os anfitriões que tinham sido tirados de circulação, né, que estavam ali naquela geladeirona, todos aqueles anfitriões voltam à vida, só que agora eles têm o poder de atirar e matar os seres humanos, e é assim que a gente vai entrar na nossa segunda temporada de Westworld, com os dois pés no peito. E agora a gente vai passar pro nosso quarto personagem, que é o William. O William é um mocinho que a gente vê chegando em Westworld, ele é uma pessoa pura, ele é um cara que acredita em romance, e de cara ele já se interessa ali pela Dolores, ele meio que segue ela pra onde ela vai e tal, e ele entra no parque junto com o Logan. Os dois fazem parte de uma companhia, e essa companhia está pensando em comprar ações do Westworld, está pensando em investir no Westworld, e aí eles estão ali pra avaliar o parque e pra entender se vale a pena ou não. Com o passar do tempo,
tempo a gente vai ver uma tensão muito grande crescer entre o William e Logan, até porque o William, ele é noivo, né? Ele vai se casar com a irmã do Logan. E Logan é o filho do dono da empresa, que mais tarde a gente vai descobrir que essa empresa é a Delos. Porque a história de William e Logan, na verdade, se passa 35 anos atrás, e não no nosso presente. Então William e Logan entram no Westworld basicamente quando ele foi aberto pro público. O William é um cara bem tranquilo, né, romântico, nananã, e o Logan é bem porra louca, quer sair atirando em todo mundo, matando todo mundo, e ele quer que o William pegue esse gosto pela coisa. E aí durante a temporada a gente vai ver o William se transformar, tanto por conta dessa pressão do Logan, quanto pelo que acontece com a Dolores durante a temporada. Ele se apega muito a ela e ele entende que existe alguma coisa de errado com ela e ele quer salvar a Dolores. Então ele vai tentar agir como um mocinho enquanto ele é lentamente corrompido por diversas coisas que acontecem. No final, numa das últimas vezes que a gente vê o William, ele larga o Logan ali no final do parque, em cima de um cavalo pelado. E aí, não se sabe mais o que aconteceu com o William, exceto que o nosso querido Homem de Preto termina de contar a narrativa do William e também, né, finalmente revela quem ele é. Então o Homem de Preto explica que o William saiu de lá, ele decidiu comprar várias ações, ele se tornou ali o chefe da Delos e decidiu comprar várias ações de Westworld e que, na verdade, o William é o Homem de Preto. Então o Homem de Preto, né, o William, vamos chamar ele assim, mas depois que ele se tornou o Homem de Preto, se casou realmente com a irmã do Logan, se tornou o dono da Delos e ele vive ali uma vida até que a sua mulher morre, mas a filha deles acredita que ela tenha cometido suicídio porque ela sabe que o William não é uma boa pessoa. Então exatamente, esse mocinho que a gente viu no começo da temporada se tornou uma pessoa corrompida, uma pessoa que gosta de sangue, que gosta de matar, que gosta de ver os anfitriões sofrerem. E a gente tem até uma cena bastante explicativa visualmente quando ele troca o chapéu branco, que é o chapéu dos mocinhos, para o chapéu preto, que é o chapéu dos vilões. E desde então ele anda com aquele chapéu até se tornar o Homem de Preto no futuro. Depois que a mulher do William se mata, ele volta ao Westworld mais uma vez, porque ele acredita que ele não sente mais nada, que ele não tem mais nenhum tipo de sentimento dentro dele. E é nesse momento que a história dele se cruza com a história da Maeve e da filha dela. Ele mata as duas numa cena bem sanguinária e nesse momento o labirinto se revela para o William. O William acha que o labirinto se revelou para ele, mas na verdade estava se revelando para Maeve. Então, enfim, quando a gente vê o Homem de Preto chegando ao Westworld, o William conta, né, que é a última vez que ele vai entrar lá e que ele não pretende sair e ele pretende solucionar esse jogo que é o labirinto, que é o único jogo, é a única aventura que ele não jogou dentro do Westworld. E ele tem certeza que quando ele chegar no final desse labirinto, ele vai encontrar anfitriões que são capazes de matar pessoas, porque esse é o sonho dele. Ele fala que o Westworld só não é incrível, maravilhoso e a melhor coisa do mundo, porque os anfitriões, eles não são capazes de revidar de igual para igual, né? Eles têm ali uma desvantagem muito grande, que eles não podem matar os convidados, e o William acha isso muito injusto, e ele gostaria que isso fosse diferente. E no final da temporada, a última cena é quando todos os anfitriões, controlados pelo Ford, aparecem ali e atiram nele. A gente vê que sai um pedaço ali do braço dele, sai sangue, e ele fica feliz, porque pela primeira vez ele vai conseguir lutar de igual para igual com os anfitriões. Então realmente é uma pessoa completamente perdida na vida, né? A nossa última personagem é a Maeve. Como eu falei, ela tem ali uma relação direta tanto com o Bernard quanto com o William, e a gente vê ela interagindo com os dois ao longo da temporada, mas a Maeve também é uma das primeiras personagens a mostrar autoconsciência, né? Pelo menos a gente acredita que é isso que está acontecendo com ela. Então a Maeve, ela é a chefe ali do bordel de Sweetwater, ela tem ali o controle e tal, ela é uma personagem bastante inteligente, e em determinado momento ela começa a acordar sozinha quando ela está sendo reconstruída dentro do laboratório de Westworld, né? Fora ali do mundo Westworld. Então nesse momento ela começa a tomar consciência de que o mundo não é como ela imaginou que fosse, ela começa a ter vários choques um atrás do outro, e ela também encontra uma espécie de aliado que é o Felix, que é um dos técnicos que ajuda a reconstruir ela toda vez que ela morre, e o Felix é a pessoa que mostra pra ela o mundo real. Então a gente tem uma cena bastante importante ali pra construção dessa personagem, quando ele leva ela pra dar um rolê pelos
laboratório de Westworld e ela vai vendo todas as coisas do mundo dela sendo construídas pelas mãos de outros homens, de outras pessoas. Também é interessante notar que a Maeve, ao longo da temporada, vai mudando a concepção de que os seus criadores são deuses para perceber que eles são apenas homens. E cada vez mais isso vai dando um sentimento de revolta e de indignação nela, e ela vai querendo cada vez mais revidar e cada vez mais sair daquele lugar. Então a Maeve vai traçando um plano para conseguir escapar do Westworld. Ela chega a recrutar 2 anfitriões para ajudarem ela nessa situação da fuga, né, que é o Hector e a Armstein. Então ela recruta esses 2 para ajudarem ela a fugir. É claro que ela diz para eles que eles vão fugir com ela, mas eles acabam não fazendo isso. Ela consegue tirar de dentro dela a peça que faria ela explodir se ela tentasse fugir de Westworld, e ela tem um plano bem sucedido, e ela decide sair de Westworld. Ela está sentada ali no trenzinho que vai levar ela pro mundo real, só que no encontro dela com Bernard, quando ela traz o Bernard de volta à vida, nesse momento o Bernard explica pra ela que ela foi programada para querer fugir, que ela foi programada para fugir, para recrutar essas pessoas para ajudar ela, para ter esse sentimento de indignação. Ou seja, a Maeve, na verdade, tudo que ela achava que eram decisões tomadas por ela mesma, não eram decisões tomadas por outra pessoa, que na verdade não fica muito claro quem é que programou ela, porque ela fala que ela não quer saber, ela quebra o tablet nessa hora, e aí ela sai ali, entra no trenzinho, vai sair do Westworld, mas ela fica com a filha dela na cabeça, ela fica com aquela história onde ela teve uma filha e ela nunca conheceu essa filha. O sentimento que ela sente por essa criança, que na verdade ela nunca conheceu, parece muito real pra ela, e é tão real que faz ela querer voltar para o Westworld. Então a gente vê a última cena da Maeve, ela voltando pro Westworld logo quando tudo parece que vai pegar fogo, então ela basicamente perdeu a última chance dela de sair daquele lugar. Bom, gente, eu espero que o resumo tenha ajudado a refrescar a memória de vocês em relação a todos esses personagens. É claro que o Westworld é uma série extremamente complexa, que tem diversas pequenas coisas ao longo da temporada que são importantes e que são relevantes, mas eu acho que a gente conseguiu cobrir aí uma boa parte do que acontece para vocês chegarem ali sabendo quem são os principais personagens dessa temporada aí, né? Como eu falei, a gente vai ter vídeos semanais sobre o Westworld, começando já com o primeiro episódio da segunda temporada, que vai ao ar domingo na HBO, ó. Já estou ansiosíssima. Comentem aqui embaixo o que vocês estão achando, deixem o like de vocês, porque ajuda muito, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!